Agora, as notícias da capital federal. Brasília. Chamando. Regina Duarte decide em conversa com Bolsonaro se aceita chefiar a pasta da cultura. A isenção do imposto de renda para os mais pobres. Paulo Guedes diz que dificilmente irá alterar o limite de isenção. Hoje, o brasileiro que ganha mais de R$ 1.904 paga o imposto de renda. Os erros na correção das provas do Enem. Estudantes prejudicados temem ficar fora do SISU, que abre portas das universidades. Boa tarde, Álvaro e amigos da Cultura FM de Castelo. O presidente Jair Bolsonaro estuda recriar o Ministério da Cultura para acomodar a atriz Regina Duarte. Um é fã do outro. O presidente convidou Regina a ocupar a Secretaria Nacional de Cultura, que está vaga desde sábado. É que o presidente demitiu o secretário Roberto Alvim, por ele ter feito um discurso que plagiava a frase de um chefe nazista, assessor de Hitler. Após demitir o secretário, Bolsonaro telefonou convidando a atriz. Regina Duarte pediu um tempo para decidir e disse que gostaria de conversar olho no olho com o presidente para entender a missão. Coincidentemente, o presidente cumpre a agenda hoje no Rio de Janeiro e ambos marcaram se encontrar. Regina é antipetista, de direita, entusiasta de Bolsonaro e é próxima da primeira-dama Michele. Para prestigiar a atriz, caso ela aceite entrar para o governo, Bolsonaro estuda devolver o status de ministério à atual Secretaria Especial de Cultura. Ao assumir, o presidente reduziu o número de ministérios e o antigo Ministério da Cultura foi rebaixado à secretaria, subordinada ao Ministério do Turismo. A demissão do secretário de Cultura, Roberto Alvim, foi surpreendente. Na véspera, ele participou da transmissão ao vivo do presidente e foi elogiado por ele. Ao meu lado aqui o Roberto Alvim, nosso secretário de Cultura. Depois de décadas, agora temos sim um secretário de Cultura de verdade. Amém. Que atende o interesse da maioria da população brasileira, a população conservadora e cristã. Muito obrigado por ter aceitado essa missão. Você sabia que não ia ser fácil, né? O que causou a demissão do secretário nacional de Cultura foi um vídeo com um discurso dele que copiou uma frase de discurso do chefe de propaganda de Hitler, Joseph Goebbels. A exaltação de um líder hitlerista da época da Segunda Guerra ofendeu a comunidade judaica. Além dos judeus, também políticos como Rodrigo Maia pediram a demissão do secretário Roberto Alvim. Os professores de ensino básico de todo o país têm novo piso salarial a partir deste mês. O reajuste anual foi de 12,84%. O salário dos professores do Fundeb em início de carreira passa para R$ 2.888. O anúncio foi feito pelo ministro da Educação, Abraham Von Traub, ao lado do presidente Bolsonaro. Está saindo esse aumento de 12,84%. Eu sei que ainda é baixo em relação ao que deveria ser, porque esses professores são os professores heróis. Então está saindo de 2.557 para 2.886, que é o salário de referência. Na maior parte dos estados e municípios ele reajusta toda a cadeia. É um aumento de 12,84%, mas nunca antes na história teve um aumento acima da inflação real. São todos os professores do ensino básico do Brasil inteiro. Tudo bem. O professor herói que foi abandonado esses anos todos, o senhor vai ser responsável, o governo do senhor está entregando o maior aumento real desde que foi feito o Fundeb, desde que foi feita essa metodologia de reajustar o piso do salário do professor ao Fundeb.
Participantes do Enem estão apreensivos e com medo de perder a vaga nas universidades federais. Não sabem direito que nota tiveram depois que foram descobertos erros na correção das provas. E, para piorar, o MEC manteve o calendário do SISU. SISU é o sistema informatizado pelo qual universidades públicas oferecem vagas aos candidatos que participaram do Enem com base na nota obtida pelo candidato. As inscrições para o SISU começam amanhã e terminam sexta-feira. O Ministério da Educação reconheceu que os erros de correção afetaram as provas também do primeiro dia do Enem. O INEP, órgão responsável pelo Enem, está dividindo com os participantes a responsabilidade de corrigir as provas. Convocou os participantes a comunicarem erros que detectarem na correção de seus gabaritos, mas deu prazo só até amanhã de hoje para que aqueles que se sentirem prejudicados informassem ao INEP por e-mail. O MEC promete corrigir e divulgar até o fim do dia os resultados definitivos do Enem. O governo dificilmente vai alterar o limite de isenção do imposto de renda neste ano, adiantou o ministro da Economia, Paulo Guedes. Paulo Guedes foi o entrevistado de ontem à noite no SBT. Ao jornalista Fernando Rodrigues, Paulo Guedes alegou que o Brasil está quebrado, apenas começando a sair do abismo fiscal. Atualmente, só estão isentos do imposto de renda aqueles que ganham até R$ 1.903. Quem tem renda a partir de R$ 1.904 já paga imposto de renda. As alíquotas vão de 7,5% a 27,5%. O presidente Jair Bolsonaro chegou a anunciar que iria isentar do imposto de renda os trabalhadores com renda até R$ 3.000. Pelas respostas do ministro Paulo Guedes, isso só ocorreria se novos impostos fossem criados para compensar a perda do Tesouro. Imposto de renda, volta e meia, volta o debate todo começo de ano. Vai corrigir a tabela do imposto de renda para aumentar o número de pessoas que são isentas ou não? Esse ano não. Nós adoraríamos, o presidente pediu alguns estudos para ver se era possível aumentar o limite de isenção. Ora, o que acontece? No Brasil, já pagam imposto de renda, poucas pessoas, são 106 milhões de brasileiros em idade de trabalhar, o que a gente chama de população economicamente ativa, 106 milhões. Só 40 e poucos milhões, 50 milhões tem carteira assinada, então já é a metade. Dessa metade, pagando imposto de renda, tem muito menos ainda. Quando você pega a isenção e passa, por exemplo, do nível atual para 5 mil, 8, 9, 10 milhões de pessoas param de pagar imposto de renda. Pois é, mas é justo que quem ganha R$ 1.904 pague imposto de renda? É isso que eu diria. Ou todo mundo paga um pouquinho, ou se, por exemplo, vamos desonerar, vamos botar o limite, eu por mim eu boto o limite em R$ 10.000. O presidente Bolsonaro falou em 3 mil, pelo menos. 3 mil, vamos botar 5. Quando você leva... Mas não vai colocar, né? O que eu estou dizendo é o seguinte, quando você leva para 5, o imposto de renda que hoje é 27,5, que você paga, por exemplo, tem que ir para uns 32. Então nós podemos isentar esse pessoal e subir a sua alíquota para 32. Aí tem que perguntar para os brasileiros, vem cá, vocês querem pagar um pouco mais para isentar essa turma? Ou é melhor a filosofia de todo mundo pagar, mas pagar menos? E quem pode mais, paga mais, quem pode menos, paga menos. Imagina o seguinte, tem chance de ter esse reajuste da tabela neste ano de 2020? Não. Olha, nós estamos fazendo essas simulações. Não existe milagre. Por exemplo, se eu tivesse um imposto sobre transação, eu posso aumentar o limite de isenção. Agora, se eu não tenho uma fonte nova de impostos, se eu aumento a isenção aqui, se eu permito deduções do outro lado, se eu isento faixas, se eu permito subsídios, o Brasil gasta 300 milhões em subsídios. O senhor me disse que vai ter estudo, mas não disse se vai ter ou não o reajuste da tabela. É isso, estudo, por enquanto é estudo. Todos esses estudos vão ser aprovados. Eu não vou fazer nada unilateral que comprometa o mandato do presidente. O presidente começou bem, nós fizemos reformas importantes e nós não queremos que aconteça aqui, por exemplo, o que aconteceu na Argentina.
que o presidente Macri começou bem, depois no meio foi ficando populista, facilitou aqui, facilitou ali, no final foi um desastre. Nós não podemos fazer isso. Agora, achar só porque saiu da beirada do abismo, o Brasil saiu da beirada do abismo, já pode fazer generosidade para todo mundo? Não, tem que entender o seguinte, o Brasil está quebrado. E por hoje é só. Continuem com Álvaro Regal no Show da Tarde. Brasília chamando. De segunda a sexta, neste horário, com exclusividade para a Cultura FM de Castelo, a líder de audiência em todo o sul do Espírito Santo. Da capital do país, José Carlos Gambarini. Até amanhã.